Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Antunes, eu sou arquiteto, marceneiro e aqui nesse canal eu ensino para você tudo o que você precisa saber para desenhar, planejar e executar os seus próprios móveis. No vídeo de hoje eu darei continuidade às nossas aulas sobre esboço de móveis. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Hoje eu vou falar para vocês sobre gabinetes de banheiro. Eu fiz aqui um desenho de um gabinete suspenso para uma pia e coloquei as medidas gerais. A gente vai fazer um desenho de um gabinete de 650 mm de altura por 900 mm de largura e uma profundidade de 500 mm. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar quando a gente está falando sobre gabinetes de banheiro é como que é instalada a nossa pedra, a pedra da pia, porque isso vai influenciar na forma como a gente vai fixar o nosso gabinete na parede. Aqui no caso, como vocês podem ver, eu desenho esse risco vermelho que indica que a nossa pedra ela está fixada na parede por uma mão francesa. Então, se a gente estiver vendo de frente a nossa pedra, desse lado aqui, a nossa pedra está chumbada na parede. E desse outro lado aqui, ela está fixada por uma mão francesa. Então, essa mão francesa vai influenciar na forma como o gabinete vai ser parafusado aqui na parte de trás da nossa parede. Então vamos lá, a gente vai pegar a nossa régua novamente e vai desenhar a face frontal do nosso móvel. Daí, essa é a face do nosso móvel. Largura de 900 mm e uma altura de 650 mm. E esse nosso móvel, ele vai ter duas portas e eu quero fazer esse gabinete com um acabamento tamponado. O que significa? Essa caixa interna do nosso móvel vai ter uma caixa externa sobreposta, que no fim vai servir como um acabamento que tampa os topos da nossa porta. Então a gente vai ter uma caixa dupla. Então, nós temos aqui as nossas portas e cada porta vai ter metade do comprimento do nosso gabinete. Nós teremos portas mais ou menos 450 mm. Lembrando que essa medida de 450 mm é o espaço total que eu tenho para instalar essa porta. No entanto, a gente tem que considerar que essa porta precisa de alguns descontos para que ela não pegue na caixa do móvel na lateral no tamponamento e uma porta tem uma folga em relação à porta do lado. Então com essa caneta vermelha eu vou desenhar o tamponamento aqui nas laterais, na parte inferior e na parte superior. Como o nosso gabinete de banheiro ele está encostado aqui do nosso lado esquerdo, está encostado na nossa parede, esse tamponamento lateral ele não precisa ocupar a profundidade inteira do nosso móvel. Então, digamos que o nosso móvel está indo até o fundo, aqui é a profundidade do nosso móvel. Nós podemos agora demonstrar que o nosso tamponamento é uma tira de madeira que está ocupando apenas a parte frontal do nosso móvel. Digamos que ela seja uma tira de 12 centímetros. E a mesma coisa funciona para a parte inferior do nosso móvel. Esse tamponamento inferior, ele não precisa ocupar a profundidade inteira do móvel. Então, ele está aqui na frente só. Estou desenhando pontilhado para indicar que está na parte de baixo. Agora, no nosso lado direito, o tamponamento ele aparece inteiro. Portanto, ele precisa ocupar a profundidade inteira do móvel. Tá aí nosso móvel, nosso gabinete de banheiro com os tamponamentos. Então eu vou desenhar essas peças desmembradas para que a visualização fique melhor. Então eu vou desenhar essa peça aqui da lateral, aqui do lado, tamponamento inferior para baixo, tamponamento lateral aqui para o lado. Então nós temos tamponamento lateral aqui, tamponamento inferior aqui e aqui o tamponamento lateral. E nós precisamos considerar também um tamponamento aqui na parte superior, que vai ter a mesma profundidade do nosso tamponamento da lateral esquerda. Eu vou desenhar ele aqui.
para cima. Esse é o esquema do nosso móvel. Aí aqui dentro a gente pode desenhar em linhas pontilhadas a indicação da nossa prateleira. Essa é a visualização geral do nosso móvel. A última coisa que a gente precisa definir é a fixação desse gabinete na parede. Se essa pedra não tivesse uma sustentação por mão francesa, a pedra fosse inteira chumbada na parede, nós poderíamos fazer uma régua na horizontal na parte posterior do móvel. E aí nós faríamos a nossa furação de parede fixando nessa régua. No entanto, não é possível por conta da mão francesa, porque existe uma interferência da mão francesa nesse ponto. Levando isso em consideração, nós faremos a nossa régua de fixação nas verticais, seguindo a lateral do nosso móvel. Seriam réguas na vertical, uma em cada lateral do nosso móvel aqui. E ela serviria como o nosso ponto de fixação na parede. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nosso projeto que está desenhado no papel e eu vou demonstrar para vocês no 3D. Vou fazer esse projeto no SketchUp no computador para vocês terem uma visualização mais clara desse processo de desenho que eu fiz aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como eu modelaria o mesmo gabinete de banheiro, só que no computador. Aqui nós temos o nosso ambiente, aqui é a nossa pia e eu já coloquei aqui as guias que delimitam a área do nosso gabinete. Então aqui eu vou apagar a pia para ficar mais fácil de visualizar. Então a primeira coisa que a gente tem é do nosso lado esquerdo o tamponamento lateral, que tem 15 milímetros de espessura. E eu falei que eu ia fazer ele com 120 milímetros de largura. Por que 120 milímetros? 120 milímetros é a medida que eu tô acostumado a fazer, porque é a medida que as lojas especificam como a mínima necessária para que a peça possa ser fitada. Existem algumas lojas que fitam peças menores que isso, mas 120 é o que eu costumo usar. Aí a profundidade do gabinete é 500 milímetros, eu vou jogar esse tamponamento aqui para frente. Aí aqui do nosso lado direito tem o outro tamponamento que tem a profundidade total do móvel. Aí entre eles tem o tamponamento inferior e o superior. Aí é só copiar para cima. Essas peças são os nossos tamponamentos. Aí por dentro disso a gente vai desenhar a nossa caixa. Então a gente vai jogar aqui mais 15 milímetros. Lembrando que essa peça da caixa interna, ela não vem até aqui à frente. Ela fica recuada para dentro para que o acabamento das portas fique por dentro do tamponamento. Então se a nossa porta tem 15 milímetros, eu jogo a caixa interna 17 milímetros para dentro, essa medida aqui é 17, para que tenha espaço suficiente para ajustar as portas sem que ela fique para fora. Aí agora a gente vai desenhar a parte superior, lembrando que aqui como é uma pia, precisa ficar o vão para cuba. Então a gente desenha aqui em cima só uma tira aqui na frente, que vai ficar vista de topo. Então a gente joga aqui 17 milímetros para dentro e desenha a nossa régua aqui em cima, com uns 15 milímetros de espessura. Então ó, ela fica com o acabamento aparecendo de frente, só que ela só na parte da frente do móvel, para ficar o vão para cuba. Aí agora nós desenhamos as nossas laterais. E aqui na parte de trás a gente vai desenhar as nossas réguas de fixação. Vou fazer elas com 80 milímetros. Tá bom, 8 centímetros. Põe uma de cada lado para fixar bem o móvel. E agora só falta a prateleira. Como essa régua tá por dentro da nossa caixa, a nossa prateleira ali no fundo vai ter um recorte. Então a gente vai fazer a nossa prateleira recuada meio centímetro aqui para dentro. Faz o recorte aqui. E aqui como tem a cuba, tem que ver que altura que essa prateleira pode ser instalada. Vai depender do tipo de sifão que tem aqui embaixo, qual que é a profundidade que tem essa cuba. Vamos jogar ela aqui uma altura genérica só para ficar bem ilustrado. Vamos jogar ela 200 milímetros para cima. Aí essa é a estrutura do nosso gabinete de banheiro. E agora basta desenhar as portas. Como eu vou fazer isso? Desenhar essa peça aqui e eu vou desenhar uma folga de 3 milímetros aqui em relação ao tamponamento de todos os lados das portas. Então 3 milímetros e jogo ela 15 milímetros para frente.
Agora basta dividir ela no meio. E eu costumo deixar um espaço de 2 milímetros entre as portas. Tá aí, esse é o nosso gabinete suspenso para pia de banheiro. Vou ocultar aqui de novo para dar uma olhada. E vamos tirar as paredes, piso e as guias para ter uma visualização melhor do móvel. Então aqui, ó, vamos revisar. Tamponamento lateral esquerdo, tamponamento inferior. Percebam que eles não vão até o fundo do móvel. Tamponamento superior, aí a caixa interna recuada 17 milímetros para dentro, prateleira recuada 5 milímetros, porque daí fica um acabamento melhor e a porta não bate na prateleira. Aí nós temos aqui atrás as nossas réguas de fixação, que vão ser parafusadas por baixo na caixa e pela lateral, isso dos dois lados. E esse tamponamento lateral direito, ele é parafusado por dentro aqui na caixa. Mesma coisa, esse tamponamento aqui de cima, ele é parafusado na régua pela parte inferior. E os dois tamponamentos esquerdo e inferior, eles podem ser parafusados pela parte de fora. Dessa forma o acabamento do móvel fica melhor, não tem nenhum tipo de parafuso de fixação à vista pelo lado de fora. Então tá aí, esse é o nosso gabinete suspenso para pia de banheiro. Então, a aula de hoje é isso. Se você gostou, deixa um like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo que eu vou tirar todas as dúvidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.